a lista, né, para correção. E a gente foi até esse exercício aqui, circuito série, circuito paralelo. A gente chegou a acabar, não chegou? Acabou a lista. Eu acho que não devia mais ter muita coisa. Capítulo 6. Alguém tem aí a relação dos exercícios que a gente passei no trabalho? Não. Diga lá. Se não tiver, eu acho aqui, viu? Trabalhos. Já 5, né? Deve ser essa aqui, né? Parte um aqui, parte 2. Opção de aluno. Capítulo 6, 13, 14 e 21. Esse aqui é a sequência, né? Pablo, não sei ainda. Mas não vai ser grande, não. 5, 13, 14, 6, 21. Vamos olhar aqui então. Vamos direto pro capítulo 6, que eu já tô nele. Mesmo esquema, Pablo. Mesmo esquema. Vou fazer provas diferentes. Vai ser no Forms, vocês respondam fechado lá e enviem, mas todas as questões abertas têm que ter desenvolvimento via Teams. Peraí que eu me perdi. 6, problema 21. Vamos ver o que a gente tem aqui. Problema 21, 21, 21, 21. Calcule as quantidades desconhecidas nos circuitos da figura 6.81. 6.81 é muita figura, hein? 6.81. Calcular que for desconhecido. Deixa eu fazer só mais esse aqui. Que circuito sério vai ficar repetindo? Depois eu trago o gabarito para vocês. Vamos lá. Escolhe uma aí, vai. Eu tenho que fazer outras coisas com vocês hoje. Vai qual? Mais difícil? Qual que é o mais difícil aí? O D? A última? Essa aqui? Então vamos lá. O circuito é paralelo, né? Então a gente vai lembrar que correntes se dividem, eu tenho a mesma tensão. A fonte está invertida aqui, pessoal. Deixa eu tentar dar um zoom nele. A fonte está invertida aqui, ó, né? Negativo, positivo, mas só vai influenciar no sentido da corrente. Essa corrente de 2 amperes aqui, ó, é só corrente total. Então a gente tem a corrente total. E essa corrente ela vai se dividir aqui para o nosso resistor R1, né? Resistor R2 e resistor R3. Tem aqui R1, e R2 e R3. Beleza. E 1, e 2 e 3, tá? Enfim. Eu tenho que calcular essa corrente 1, tenho que calcular a potência no resistor 2, o valor da resistência 2, a corrente no resistor 3 e eu tenho uma informação aqui importantíssima, ó. Meu R3 é igual ao meu R2. Se esses dois resistores são iguais, pessoal, vamos imaginar que ficou 1 ampere aqui para esse resistor, ó. Vamos só imaginar, 1 ampere para cá. Se esses dois resistores são iguais, por eles não vai passar a mesma corrente, já que eles têm a mesma resistência, o mesmo potencial. Se vier 1 ampere aqui por I1, eu vou ter meio em 2 e meio em 3, para dar os 2 amperes, né? Tem 2 amperes aqui, saindo da fonte. Eu estou imaginando, por enquanto, que eu tenho 1 ampere aqui, ó. Sobra 1 ampere. Se os dois resistores são iguais, se os dois registros, né, estão regulados com a mesma abertura, então vai passar metade desse 1 que falta por 1 e metade por outro.
Para começar aqui, falei para vocês tentarem tirar sempre o componente, né, que tem pelo menos duas informações, né? Eu tenho isso aqui, ó. Todo mundo enxergando isso? Eu tenho a potência, tenho a resistência. Com potência e resistência, eu consigo encontrar tensão e corrente. Se eu encontrar a tensão nesse resistor aqui, ó, eu mato esse cara, não mato? Porque o potencial é um só. E eu vou descobrir a tensão nos demais elementos do circuito, já que eles estão todos em paralelo. Então vamos vir aqui, ó. Eu tenho potência e resistência. Quais fórmulas que eu tenho que elas envolvem, né? Que elas tratam potência e resistência, ó. Eu tenho essa fórmula aqui, potência que é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. E tem uma fórmula que me fala que a potência é a tensão ao quadrado sobre a resistência. Então, tendo potência e resistência, eu consigo encontrar corrente e consigo encontrar tensão. Vamos em cima desse cara aqui, ó. Ó, a potência dele, eu vou chamar de P1, tá? Que é do primeiro resistor, vai ser igual a resistência 1 multiplicado pela corrente 1, que é essa corrente aqui, ao quadrado. A gente vai só substituir, tá? Potência 1 aqui é 30 watts, foi dada. Resistência são 30 ohms. E a corrente e 1 ao quadrado. Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Tem 30 vezes I2, né? Isso aqui vai passar para lá dividindo. Então, eu vou ter que a corrente ao quadrado é 30 sobre 30. 30 sobre 30, pessoal. Quanto que é 30 sobre 30? Quanto que é 30 sobre 30? É 1. Esse ao quadrado aqui, ele vai passar, né, como raiz. Mas raiz quadrada de 1, quanto que é? Fala para mim os matemáticos. Quanto que é a raiz quadrada de 1? É 1. 1 ampere. Então eu chutei certo. Eu chutei, né, o valor de 1 ampere. E já fui acertando, né? Chutei sem saber. Então, o que que a gente tem aqui, ó? Que essa corrente I1, ela é de 1 ampere. Olha que coisa bonita. Então, se eu tenho dois entrando aqui no nó, drenou um para cá, pela lei de Kirchhoff das correntes, não precisa nem fazer muita conta. Para cá sobra 1 ampere, ó. 2 menos 1 sobra 1. Só que isso vai se dividir por dois ramos, né? O meu I2 e meu I3, aqui em cima. Se eu tenho as mesmas resistências, significa dizer que isso, Pablo, a corrente da fonte são 2 amperes, tá? Significa dizer que eu tenho meio ampere aqui e meio ampere de corrente aqui. Então, dado isso, ó, eu vou até colocar um então aqui. Nossa corrente I2 é igual a corrente 3, que vai ser a corrente 1 dividido por 2, que vai metade. Não preciso colocar corrente dividido por 2, né? Vai ser 1 ampere dividido por 2, que é de meio ampere. Dúvida aí, gente? Não? Tá, vou até voltar aqui, ó. Ó, pegar o esquema aqui e vou dar um zoom. Ó, a corrente que sai da fonte aqui são 2 amperes. Chega nesse ponto aqui, 2 amperes. A gente descobriu que essa corrente aqui, ela é de 1 ampere. Então, para cá sobra 1. E esse 1 aqui vai se dividir em R2 e R3. Eu estou te falando que as resistências são iguais. Se as resistências são iguais e a tensão é a mesma, porque eles estão submetidos ao mesmo potencial, com um arranjo em paralelo, então vai ter metade para uma, metade para outra, ou seja, meio para R2 e meio para R3. O que falta descobrir nesse circuito? Falta descobrir o valor das resistências e da tensão. Eu posso. Vamos descobrir o valor das resistências?
Não, vamos pela tensão primeiro. Devia ter feito isso antes. Qualquer lugar que eu encontrar a tensão aqui, eu mato a tensão para o circuito, porque é uma tensão só. Então, o que que a gente tem? Eu sei que a corrente aqui é 1 ampere, ó. Essa corrente aqui é 1 ampere. Se eu tenho corrente e tem resistência, quem que eu encontro, gente? Tensão é resistência vezes a corrente, perfeito. Eu tenho ali que a resistência R1 é de 30 ohms e a corrente dele é de 1 ampere, então eu vou ter uma tensão lá de 30 volts. Beleza, Guilherme. Como a gente está em um circuito paralelo, eu tenho uma tensão só, né? 30 volts, então tá morto aqui. 30 volts. Falta descobrir os valores de R2 e R3. Se eu tenho a corrente aqui que é meio e tenho a tensão de 30 volts, minha resistência está morta também, né? Valores de R2. Resistência eu vou calcular como a tensão. Vou chamar de V2 isso. Dividido pela corrente. A tensão é 30, que é comum para todo mundo. E a corrente, ela é de meio lá no resistor 2, né? Meio, não é 0,2. Então eu vou ter aqui uma resistência de 60 ohms, tanto para R2 quanto para R3. O que foi, Vinícius? Manda. Vou voltar aqui no exercício. Vou falar sobre ele de novo. Não é esse aqui. Eu uso um cara errado, pô. Ah, tá. Todo mundo morreu. Pra mim tinha morrido o entendimento. Então, beleza, então. Desse exercício aqui, então, a gente tirou a informação com o resistor aqui, né? Que eu tenho duas informações dele. Potência e resistência, eu descubro a corrente e descubro a tensão. Descobri a corrente aqui. Eu tenho 2 amperes. Essa corrente é de 1. A diferença está aqui vindo para cá, né, de 1 ampere. Como eu tenho as duas resistências iguais, cada uma pega meio. Se eu tenho meio ampere de corrente e tenho 30 volts de tensão, eu encontro as resistências. Esse terra aqui, esse GND, o Boylestad ele usa para te mostrar o zero. Isso depende da bibliografia. Esse GND aqui, ó. Isso aqui é só referência no circuito. Beleza, o restante é série mesmo. Deixa eu pegar umas coisas mais importantes aqui para vocês. Ó, a gente tinha começado um tópico antes, que são circuitos mistos, né? Deixa eu pegar aqui, não lembro nem qual foi o número que a gente usou para os circuitos mistos. Ou a gente não usou ainda. Aqui, ó, exemplo 3. Vou continuar a partir daqui. Chamar de exemplo 4, exercício 4. Vou colocar aqui calcule todas as correntes e quedas de tensão. Circuitinho, ó. É um resistor aqui. Pegar mais outro resistor aqui. Um resistor aqui. E um resistor aqui. Tá lá.
Minha tensão aqui vai ser de 50 volts. Eu tenho R1 de 30 ohms, um R2 de 10 ohms, R3 de 20. E um R4 aqui. Vou colocar ele de 10 ohms também, vai. Então eu quero calcular todas as tensões, todas as quedas de tensões e todas as correntes. Isso aqui é uma coisa que eu deveria ter tido mais tempo para trabalhar, mas infelizmente não dá, né? Então, vem aqui comigo, ó. Positivo e negativo, polarizar o circuito. Vou ter uma corrente que sai da fonte aqui, que a gente chama de corrente total. Vou chegar mais perto um pouco. Essa corrente que sai total aqui, ela chega nesse nó. E o nó, ele evidencia para a gente, né, um arranjo em paralelo, de modo que essa corrente total vai se dividir aqui em corrente no resistor 1 e essa corrente aqui, ó. Essa corrente que desce pelo resistor 1 depois sai da malha e volta para a fonte. A corrente que resta vai passar aqui por R2 e vai passar por R3. Como que estão aqui R2 e R3, gente? Responde aí para mim. R2 e R3 estão em série ou paralelo? Série, beleza. Então eu vou chamar isso daqui de corrente no resistor 2 barra R3, porque ela vai ser igual, tá? Porque essa aqui é a porção série do circuito, corrente que vai fluir nos dois vai ser a mesma. Então a gente fez essa análise aqui, essa corrente vai retornar para cá e depois vai passar por R4. Se eu tirar esse R4 daqui, funciona alguém? Não, né? Porque ele também está em série. Vamos tratar das tensões. Esses caras aqui, eles vão dar para a gente uma queda de tensão. Vou chamar isso aqui de VR2. Vou chamar isso aqui de VR3. Vou ter uma tensão também, que geralmente a gente não se preocupa tanto no circuito em paralelo, que é o VR1, porque ele tem uma tensão só, né? E vou ter uma queda de tensão VR4 aqui. Então já estão expressas aqui todas as tensões e todas as correntes que a gente tem que calcular. Primeira coisa que eu posso fazer aqui, que eu devo fazer, é reduzir o circuito. Então a gente vai repetir aquele passo a passo. Calculo a resistência equivalente. Por onde que eu começo aqui? Começo por aqui? Faço 30 com 10? O que vocês acham? Vou por onde? Dá prioridade para o paralelo, exceto quando a gente tem série antes, né? Isso, R2 mais R3. Então eu vou resolver esses dois aqui, ó. Primeiro, fazer R2 e R3. Vou converter em um só, depois vou fazer o paralelo deles. Vamos aqui, ó. Chamar de RA, que é meu R2 mais R3. Isso aqui vocês já estão craque já. 20 mais 10 que dá 30 ohms. Beleza? Depois a gente sabe que a gente converte, né, esse resistor aqui, esses dois resistores, de um resistor que vai ficar aqui de 30 ohms. Então eu vou ter virtualmente aqui, ó, um resistor de 30 ohms em paralelo com o resistor de 30 ohms. O que vocês me dizem disso? Bonito demais cair no vestibular isso, né? Nossa. E geralmente cai, hein? Dá 15, porque a gente pode fazer produto pela soma, a gente pode fazer aquela soma dos inversos, mas quando eu tenho dois resistores de mesmo valor, né, a gente pega o valor de uma resistência e divide pela quantidade de resistores. Lembrando que esses dois aqui já morreram e viraram esse aqui, ó.
Então, eu vou ter 30, 30, eu vou ter 15 ohms. 15 ohms aqui do Vinícius, ó. Então, a resistência aqui vai ser a resistência dividida pela quantidade de resistores, ó. 30 por 2, a gente vai ter 15 ohms. Beleza? Depois, a gente vai converter tudo isso daqui, showball, né? A gente vai ter que converter tudo isso aqui, esses três resistores, em um resistor só, de 15 ohms, que vai estar em série com R4. Né? Esse aqui tudo vai apagar, né? E vai ficar um resistor em série aqui. Então, nossa resistência equivalente, ela vai ser a resistência R4 mais o RB. 10 mais 15, eu vou ter 25 ohms de resistência. De resistência equivalente, pessoal. Tá, beleza? Isso aqui é coisa lá da prova retrasada quase, né? Mas é bom sempre perguntar. Vou passar para cá. Resistência equivalente tá tranquilo desse circuito? Beleza, aqui já tá morto também, né? Agora o que que a gente faz? Com o cálculo da resistência equivalente, eu consigo encontrar a corrente total, né? Porque a gente converteu o nosso circuito a uma fonte que alimenta uma resistência que é equivalente a todo o circuito. Nossa fonte é de 50 volts, resistência equivalente a 25, então a gente vai ter uma corrente aqui de 2 amperes. Já começou a aparecer, ó, 2 amperes de corrente. E aqui a gente já tem uma informação, a gente já sabe, né, que qual que é a minha resistência, qual que é a minha resistência total nesse ramo aqui? É 30, não é? Qual que é a minha resistência total nesse outro ramo? Não é 30 também? O que que vai acontecer com essa corrente então? De 2 amperes. O que que vai acontecer com ela? O que que vocês acham? Eu tenho um fluxo aqui, tem dois caminhos do mesmo jeito, né? Do mesmo diâmetro, mesma vazão, vai dividir por 2. Então, sem fazer muito cálculo, né? Se eu tenho 2 amperes chegando no nó aqui, opa. Se eu tenho 2 amperes chegando nesse nó aqui, isso aqui vai se dividir igual, né? Porque eu tenho 30 ohms aqui, 30 ohms aqui. Tudo bem, a Paloma tá gravando, tá? Tem 30 ohms nas duas, então vai ficar 1 ampere aqui e outro 1 ampere aqui, ó. Certo? Vamos lá. É, beleza, eu tenho a corrente total aqui, a gente já tem essas correntes parciais, vamos trabalhar com as quedas de tensão. As correntes já estão mortas, né? Então eu vou até colocar aqui, ó. Corrente total já tem ali já, né? Corrente IR1 vai ser igual às correntes de R2 e R3, né? Porque eles têm a mesma resistência. Que vão ser de 1 ampere. Porque 1 mais 1 dá 2 aqui. Isso aqui também morreu. Quedas de tensão. Fica mais simples começar por esse cara que está em série com a fonte aqui, ó. Queda de tensão, eu vou chamar, até passar um traço aqui agora. Não, não vou passar o traço aqui agora, não. Vou fazer assim, ó. Estava tratando das correntes ali. Que fiquem ali as correntes. Agora a gente passa o traço. Não precisa de traço também, não. Ó, VR1. Se eu quero determinar a tensão no resistor 1, eu tenho que usar a lei de Ohm, mas eu tenho que evidenciar que eu estou tratando da resistência 1 e a corrente que passa no resistor 1. Só que está tudo errado, porque não é resistor 1, é resistor 4. Mas o sentimento é esse. VR4, aqui é R4 e corrente no resistor 4. Certo? A corrente desse resistor 4 aqui de quanto? Falei para mim. Vou abrir aqui, ó. Qual que é a corrente no resistor 4?
Qual que é a corrente aqui? A corrente que volta. 2 amperes. Porque ela é a mesma corrente que sai da fonte, né? Ele está em série, independente de onde ele estiver. Vai ser sempre igual. Então, essa corrente aqui já deu para a gente sacar que ela é a corrente total. Então, continuando, nosso VR4 vai ser a resistência 4, que é 10, multiplicado pelos 2 amperes. Então, eu vou ter aqui 20 volts. Ficou em cima desse cara aqui, ó, dos 50 volts, só que em cima já ficou 20. Beleza? O que que eu tenho agora de informações? Ó, esse circuito ficou bem redondinho, hein? 50 volts eu tenho aqui, ó. Perdi 20 aqui. Quanto que vai ter em cima do meu arranjo em paralelo? Questão 355 do simulado de vocês. Letra M de Maria. Vai ter quanto? Tem 50 volts da fonte. Perdi 20. Sobra quanto aqui para o meu arranjo em paralelo? Você está dividindo o arranjo em paralelo por 2, né, Pablo? Confessa aí. Eu sei por que que você errou. Eu já fiz isso uma vez. Porque, ó, a gente não pode contar a tensão desse ponto mais a tensão desse ponto, né? Mais essa queda de tensão aqui, ó. Circuito em paralelo, a gente vai tem que somar apenas uma queda de tensão, porque é um potencial só, tá? Então o que que a gente tem? Eu tenho 50 volts aqui, ó. Se tiver com dúvida, analisa a malha interna. Esquece isso aqui, ó. Se tiver em dúvida, vou até dar um zoom ali. Se tiver em dúvida, analisa só isso aqui, ó. Não vai adiantar meu zoom. Analisa só essa malha aqui de dentro, ó. Se tiver na dúvida, essa malha aqui, ó. Não esquece que a soma das quedas de tensão aqui, ó, tem que ser igual ao potencial aplicado, tá vendo? Então tem 50. Perdi 20 para dar os 50 volts que estão aplicados aqui nessa malha interna aqui, só pode sobrar 30 pela lei de Kirchhoff. Tá? É normal fazer esse tipo de confusão, tá? Eu já fiz já bastante uma vez. Então, ó, a tensão que eu tenho no resistor R1, vamos aplicar Kirchhoff aqui, ó. Aplicando lei de Kirchhoff das tensões. A tensão que eu tenho no resistor R1 é a tensão que a gente tem na fonte, menos o que morreu lá em VR4. Em VR4? Isso, VR4. Então esse nosso VR1, ele vai ser 50 menos 20. E a gente vai ter os 30 volts aqui em cima dele. Beleza? Se a gente não tivesse já, né, por inspeção, sacado que essa corrente aqui era de 1 ampere, essa corrente aqui era de 1 ampere, ó, o que que você ia fazer? Descobrir que aqui tem 30 volts, não é? Tem 30 ohms, 30 dividido por 30, 1 ampere de corrente. A tensão nos resistores VR2 e VR3, olha para mim aqui, ó. Olha aqui. Daqui para cá, a gente tem 30 volts. Se daqui para cá a gente tem 30 volts, aqui não tem nenhuma resistência. Então daqui para cá, que é o mesmo ponto, eu tenho os 30 volts. Eu tenho 30 volts aplicado nesses dois caras em série. E a gente sabe que o circuito de série ele divide tensão, né? De modo que a soma das quedas de tensão do resistor 2 mais o resistor 3 tem que dar igual ao potencial aplicado, que é 30 volts. Fazendo uma proporção, qual que tem que ser a tensão de R3 e R2 para dar os 30 volts com essa mesma proporção de resistência? Sem usar a lei de Ohm por enquanto. Ó, eu sei que aqui são 30 volts. Ó.
Diga lá. Qual que vai ser meu VR2 e meu VR3? Ó, VR1 é 30. Tem 30 volts daqui para cá, 15 em cada. Sem fazer conta. Vamos lembrar aqui da fórmula de queda de tensão? Ó, acho que vai ajudar vocês. A fórmula da tensão não é resistência multiplicado pela corrente? Ali os dois estão em série, significa dizer que a corrente é a mesma. As tensões vão se dividir igualmente se a resistência for igual para os dois, já que a corrente é a mesma. As resistências dos dois são iguais, gente, de R2 e R3? Fala aí. Não são, né? Se eu tivesse ali dois resistores de 10 e 10 ohms, ia ficar do jeito que vocês falaram, 15 e 15. Maravilha. Nesse caso aqui, não. Eu tenho os 30 volts, né? Esses 30 volts, a soma das quedas de VR2 com VR3 é misto bulbo cérebro mesmo. A soma das quedas de VR2 com R3 tem que dar 30. Para isso acontecer respeitando a proporção, né? Quem tem maior resistência pega a maior parte da tensão. Se essa resistência é o dobro, a resistência 3 é o dobro da resistência 1, então ela vai pegar também o dobro da queda de tensão em relação à resistência 2, perdão, resistência 2. Qual, quanto que tem que valer R3, VR3 e VR2, sendo que VR3 é o dobro de VR2 para a soma das duas dá 30 volts. Isso aqui é pegadinha de vestibular. Tem que ser 20 volts. 20 volts VR3 e 10 volts VR2, a gente vai ter 20 com 10, 30 volts. Mas não quer fazer assim? Vem aqui, ó. Vamos pela conta mesmo. VR2 é a resistência 2 multiplicado pela corrente no resistor 2. VR3 é a resistência 3 multiplicado pela corrente no resistor 3. Eu não quero fazer por Kirchhoff, vai na lei de Ohm. Depois confere, né? VR2, então, nosso R2 é de 10 ohms e a corrente que flui por ele, ó, é uma corrente de 1 ampere. Então eu vou ter aqui 10 volts. VR3, resistência 3 aqui, é de 20 ohms. E a corrente que flui por ele é a mesma corrente, né, que é de 1 ampere também. Então eu vou ter 20 volts. Aí você soma aqui, ó. Faz a checagem depois. Terminou o circuito, você vê, checa assim, ó. Quer ver? Olha aqui, vai olhando mais por dentro do circuito, tá? 10, em relação às tensões, ó, 10 com 20 são 30. Quanto que eu tenho aqui no meu paralelo? 30, então bateu. 30 é igual a 30. 30 mais 20 é igual ao potencial que é aplicado, 50. 30 mais 20, 50, e 50 é igual a 50, as tensões estão perfeitas. Corrente, eu tenho 2 amperes aqui, né? Eu encontrei 1 e 1. 1 mais 1, 2. Prova real, tá tirada, circuito 100%. O que você esqueceu no paralelo, Vinícius? Esse aí? Podemos fazer um difícil? Ah, tá. Entendi. Fazer um difícil? Isso tá fácil demais. Vamos pegar lá do bimestre passado. Ó. Vamos pegar um bom aqui do bimestre passado, que a gente tava só calculando corrente total e resistência equivalente, né? A vida era muito simples e não vai dar tempo de complicar a vida, né? Porque nem vai dar tempo de passar isso. Olha só, vamos pegar esse aqui, pô, ó. Lembra desse exercício aqui? O que que vocês acham? Topa o desafio? Eu começo e vocês terminam?
Vou até usar esse aqui, ó. Vou copiar. Vou copiar esse aqui é de vestibular, hein? Aí ele pega um resistorzinho lá dentro do circuito, o R154, e te pergunta qual que é a tensão nele. Aí você tem que calcular uma bíblia para saber. Esse aqui é o exemplo. Ué, eu não lembro de ter copiado isso, não. Lembro, não. Copiei isso aqui, pô. Copiar. Colar. Deixa eu ver grande, hein? Ó, tava empolgado com a fonte aquela vez. Ó, parcialmente está pronto esse exercício, né? Deixa eu tirar essas linhas daqui. Tá atrapalhando. Mas não vai sumir mesmo, então não vai sumir, não some. Isso, pronto, maravilha. A gente tinha esse circuito aqui, vamos avaliar ele de novo. A gente já calculou resistência equivalente e corrente total. Então aqui a gente estava reduzindo o circuito, né? Eu falei que a gente ia reduzir para depois expandir. Isso dá o que acontecia em cada cara, cada um. Tem 20 volts da minha fonte, lado da direita para a esquerda, né? Que é geralmente o que eu recomendo vocês avaliarem e avaliarem também os séries dentro dos paralelos, ó. A gente tem aqui, ó, 8 e 8 em paralelo, eu consegui 4. Vai acompanhando aí, qualquer coisa me fala. 8 em 8 em paralelo, eu consegui 4 ohms, mesmo valor, né? Esse 8 em 8 aqui fica em série com R4, né? Então vai ficar 4 com 10, que dá 14, ó. O equivalente disso aqui dá 4. Com 10 em série, 14. Aí depois eu vou ter esse de 14 ohms aqui em paralelo com outro de 14, que a gente vai ter 7, né? Depois a gente vai ter 7 com 10, 17. Eu vou ter 17 aqui, ó. E a gente tem aqui um R2 com R3 de cinco mais 10, eu vou ter 15. Depois a gente faz um paralelo que é equivalente a isso daqui que é 17, tudo isso aqui que é 17, com isso daqui que é 15, aqui tá mostrado direitinho, tá? A gente vai encontrar uma resistência aqui de 27,97 disso tudo aqui, ó, que finalmente fica em série com 20 ohms. A gente vai encontrar então 27,97 de resistência equivalente. Aí a gente calculou a corrente total. Isso aqui a gente fez antes, então a gente já tem essa informação aqui, ó. Corrente total 0,715. Então tá meio caminho andado. Então, o que que a gente vai fazer a partir daqui? A gente vai determinando as correntes e quedas de tensão à medida do que a gente for é, desenrolando o circuito, né? Eu não consigo agora calcular, por exemplo, a corrente nesse ponto aqui, porque eu não sei a tensão aqui, ó. Não consigo calcular a corrente aqui, não consigo calcular a tensão aqui, então a gente vai por onde a gente sabe. Sempre tenta tirar duas informações de um componente. O que que eu tenho de informação aqui de cara, ó? Eu tenho um resistor que é série, de 20 ohms, e uma corrente que flui por ele que é de 0,715. Se eu tenho resistência e tenho corrente, eu encontro a tensão nesse cara aqui, ó. Encontrando a tensão nele, vou até passar esse R1 para baixo. Encontrando a tensão dele, aí a gente já vai ter outras informações. Então vamos eliminando. Aqui, ó, VR1. Passar outro traço aqui. VR1. VR1 pela lei de Ohm é R1 multiplicado por IR1. Só que ele está em série com a fonte, então isso aqui vai ser a corrente total. Nosso VR1, resistência dele é 20 ohms. E a corrente total é de 0,715. Vai ser um 13.
Ó, 20 multiplicado por 0,715. Aqui vai ficar grande, viu? 14,3 volts. Vejam bem, ficou aqui em cima desse cara aqui, ó, 14,3 volts de queda de tensão dos 20 volts da fonte. Vai sobrar quanto para o restante do circuito, gente? Diga lá. O que sobra para o restante do circuito aí? Tem 20 volts, perdi 14,3 no série. 5,7. Vocês estão querendo me afirmar, então, essa cara de pau toda que daqui para baixo aqui, ó, meu VR2, que é igual ao VR3. Opa, meu VR2 e R3 aqui. Esse VR2 e R3 aqui é de 5,7 volts. Não tem nem medo de falar uma coisa dessa para mim. Desse ponto para esse ponto aqui. É isso mesmo, tá certinho. Né, a gente vai analisando as malhas, né? A soma das quedas de tensão nessa malha aqui, ó, mais esse cara, esse série tem que dar 20. Se eu descobrir 14,3, morreu. Então, o que que a gente tem de informações aqui, ó? Aqui a gente vai ter uma corrente, né? Corrente R2 e R3, que eles estão em série, né? Como que eu descubro essa corrente? Eu vou pegar 5,7 e vou dividir só por 5? Vou dividir só por 10 ou vou dividir por 15, que é o equivalente desse ramo? Manda lá. Como é que eu vou calcular? Pelo equivalente, perfeito. Então aqui, ó, a gente vai calcular a corrente dos resistores, deixa eu lembrar o nome dos rapazes, 2 e 3. Eu tenho que conhecer a tensão neles, né? Isso aqui é somado, viu? Somado, corrente desse eu vou chamar de V só, vai. Não vai ficar confuso. Dividido pela soma dos dois. Que é o equivalente deles, pô. Então a gente tem aqui 5,7 dividido por 15. Qual que vai ser a corrente aqui? 5,7 dividido por 15, ó. A gente vai ter 0,38 amperes. Então, olha bem, esquece o restante do circuito, foca onde você está fazendo a análise, tá? Essa corrente aqui, ó, ela é de 0,38 amperes. E essa corrente, ela é diferente para o R2 e para o R3, não? Ou é a mesma corrente do R2 e do R3? Já que eles estão em série. É a mesma, né? Então eu posso determinar aqui, ó, um VR2, deixa eu fazer de verde, vai. Um VR2 e meu VR3. A corrente aqui, Pablo, é uma só porque os dois estão em série, tá? As quedas de tensão que vão ser diferentes, tá? A corrente é uma só. Então eu consigo com essa corrente, ó, com 0,38 e 5 ohms eu acho VR2. Com 0,38 e 10 ohms eu acho VR3. Dá para saber aqui que essa queda VR3 ela é o dobro do meu VR2 porque tem o dobro da resistência. Pode ser feito por proporção também. Então vamos lá. Ó, VR2 vai ser a resistência dele multiplicado pela corrente dele. Já viu que a resistência dele aqui é de 5 ohms, multiplicado pela corrente, que é 0,38. VR3 vai ser o R3, multiplicado pela corrente dele, que é a mesma, né?
eu tenho 10 ohms de resistência e 0,38 amperes de corrente. Vou pegar a calculadora aqui, ó. 0,38 vezes 5, eu vou ter 1,9 volts. Ó, o potencial todo aplicado aqui era 5,7, né? Te garanto que se você pegar por Kirchhoff e fizer 5,7 menos 1,9, vai dar isso aqui que a gente vai encontrar agora, ó. 0,38 vezes 10. Dá 3,8. Ah, eu não sei se tá certo. Sabe que os dois estão em série, que a soma das duas quedas de tensão tem que dar 5,7. Soma lá, ó. Soma com 1,9. Ah lá. Então, 1,9 e 3,8. Certo? Então, aqui eu tenho, ó, 1,9 volts de queda. E aqui eu tenho 3,8. Falei? 3,8. Catapimba. E a partir daqui, gente, para o restante de qualquer circuito, é a mesma coisa. Tinha uma espécie de uma escadinha, sabe? Olha aqui o que você vai avaliar agora, ó. Quantos volts? Vamos lá. Quantos volts que eu tenho? Quantos volts que eu tenho desse ponto para esse ponto? Eu tenho 5,7. O seu total para o restante do circuito não vão ser mais 20 volts. Vão ser 5,7. Que é daqui para cá, ó. Nesses dois pontos aqui, ó. Se eu te falar que teve uma queda de tensão aqui em VR4 de 2 volts, daqui para cá vão ficar 3,7. E vai ser a mesma ladainha daqui para cima. É trabalhoso, é enjoado de fazer, mas se você pegar com calma, é só ir fazendo a mesma coisa para todo mundo, que não tem erro. Vou pegar meu R4 aqui, ó. Vamos ver o que a gente tem mais de informação aqui, ó. Meu resistor R4. Dá para determinar essa corrente aqui, pessoal? Será? IR4? Fala para mim aí, ó. Eu tinha 0,715 vindo aqui, né? Olha como que é de boa. 0,715 chegando no nó. Saiu 0,38. Cadê o restante? Tá aqui, pô. Beleza? Então, meu IR4 seguiu reto, foi para IR4. Então, aqui, ó, é que a gente tinha falado para vocês. A gente tem fórmula lá naquele início. No restante, a gente tem que fazer a avaliação do circuito e ir trabalhando as leis que a gente tem. Deixa eu fazer isso embaixo. Não, aqui dá, vai. Aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, nosso IR4 vai ser a corrente total menos o que desceu lá nos nossos resistores 2 e 3. Esse IR4, então, ele vai ser de 0. Igual eu esqueci. 0,715 menos 0,38, isso? Menos 0,38, cadê? 0,38, isso. Então vamos lá, ó. 0,715 menos 0,38. 0,335. Então aqui em cima, ó, nesse cara aqui a gente já sabe que a gente tem uma corrente de 0,355 amperes. E vê lá, ó, se eu tenho a corrente que passa pelo R4 e tenho a resistência dele, você não mata a tensão?
Encontrou duas grandezas em qualquer dispositivo, acabaram-se os segredos sobre ela, tá? Dá para calcular potência, dá para calcular tensão, o que tiver faltando. Então a gente vem aqui para o R4, VR4, ó, lei de Ohm, R4 multiplicado por IR4, acho que isso é 10 ali, né? 10 ohms, ó, 0,355. 10 multiplicado por 0,355. Se eu multiplicar por 10, eu vou deslocar a vírgula, né? Então eu vou ter 3,55 volts. Ó. Em cima desse cara aqui, então, eu tenho 3,55 volts. Nossa, agora tá difícil demais encontrar essa tensão aqui. Eu não sei o que que eu faço com o meu R5. Agora danou. Veja o seguinte, o que sobra do seu circuito sempre vai ser fonte para o restante. Aqui eu tinha 20, perdi 14,3, sobrou 5,7 para o restante do circuito. Perdi 3,55, o que vai sobrar para o restante do circuito? A diferença. 5,7 menos 3,55 eu vou ter de tensão aqui, ó, que vai alimentar os resistores R5, né, e os demais do circuito. Então aqui no nosso chamado de VR5, que é essa tensão nesse resistor aqui, ó, tô falando desse resistor aqui, viu, gente, ó. Tensão nesse ponto aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 5,7 nesse ponto, tá? Perdi 3,55 no resistor série. Por Kirchhoff, o restante está aqui em cima. Isso que a gente vai fazer. Ó, VR5 vai ser igual ao meu VR2R3 menos o que eu perdi aqui no nosso resistor 4. Se poderia montar as fórmulas, a gente está usando duas fórmulas, a lei de Ohm e a lei de Kirchhoff. Só tem que avaliar o momento certo de usar. As fórmulas que a gente está usando é isso aqui, ó. I é igual a V sobre R, onde eu passo esse R multiplicando aqui, quando eu quero encontrar a tensão, e a corrente total, que é igual a I1 mais I2 mais I3 e assim por diante, e a tensão total, que é igual a V1 mais V2 mais V3 e assim por diante. Tranquilo, Luiz. Pessoal, a gente vai até 16h10. Eu vou continuar gravando, tá? Não precisa abrir áudio para falar boa tarde, fica tranquilo. Eu vou terminar depois vai estar lá para vocês o exercício completinho, para vocês estudarem. A nossa atividade de sexta-feira deve ser em cima disso, tá bom? Então, só vou continuar aqui, ó. A gente tinha então 5,7 volts. Quem quiser ficar, por favor, qualquer dúvida depois a gente tira, pode ficar à vontade. 5,7 menos o que eu perdi no meu VR4, que é 3,55. Meu VR5, então, 5,7 menos 3,55. A gente vai ter 2,15 volts nele. Isso daqui que a gente fez, ó, é a lei de Kirchhoff das tensões. Então a gente tem aqui, ó, nesse ponto, nosso VR5 de 3,15 que eu falei? 2,15. 2,15 volts. E esses 2,15 volts aqui, né, eles estão alimentando esse restante do circuito. Mas vamos para o seguinte primeiro, ó.
Se eu tenho a tensão e tenho a resistência do resistor R5, eu encontro a corrente dele. Depois a gente vai aplicar Kirchhoff das correntes, porque a diferença dessas correntes vão estar em cima dos últimos resistores ali. Então a corrente no resistor 5 vai ser a tensão no resistor 5 dividido pela resistência dele. Corrente no resistor 5, a tensão dele é 2,15 e a resistência dele é de 14 ohms. O que vai dar aqui então? 2,15 dividido por 14. 0,15357. Eu vou colocar aqui 0,1. É que agora já começa a querer ficar em milho, né? 0,15357. Vai. Vamos manter, vai 0,150. Vou passar para milho. Vai ser melhor, vai. 153,57 miliamperes. Começa a ficar muito baixo, é melhor colocar assim para não dar diferença no final. Beleza. Então a gente tinha aqui, ó, 0,355 chegando no nó. Essa corrente que chega nesse nó aqui, ó, essa corrente aqui. Só que drenou para cá, ó, um IR5, drenou para cá 0,153. Quanto é que vai estar aqui em frente? O restante, 0,355 chega, sai 0,153. O restante vai estar aqui em cima. Então, nosso IR6, já fazendo aqui, ó, 0,355 menos o anterior, que já está armazenado, eu vou ter 201,42 mili. 201 ou 0,201 amperes. Então eu vou passar, ó, é muita coisa mesmo. Passar a régua aqui. IR6 vai ser igual a IR4 menos IR5. Que dá 0,355. Vou fazer aqui embaixo. 0,355 menos 153,57 mili. E R6 então vão ser 201,42 mili. E para quem tiver, está acabando já. Isso aqui é lei de Kirchhoff nas correntes. Maravilha. Ó. Então a gente já tem essa corrente aqui nesse ponto. Se eu pegar essa corrente R6 e multiplicar por essa resistência aqui, eu encontro a queda de tensão dele. Como eu falei, é sempre a mesma história, só tem que saber usar, tem que ter calma para poder fazer. Vou passar o R6 aqui para baixo. Vou entrar aqui com o meu VR6. Ó, VR6 é a resistência dele multiplicado pela corrente dele. VR6, que eu sei que é 201,42 mili. Mas agora a resistência dele, deixa eu olhar ali em cima, 10 ohms. Não quer deslocar a vírgula? Vem aqui, multiplica por 10, ó. 2,04, 2,014. 2,014 volts. Vou aproveitar mais casa que esse finalzinho aqui vai começar a descer demais as grandezas. Beleza? Então aqui ficou 2,014. E olha quanto que eu tinha. Tinha 2,15 aqui. Perdi 2,014. A diferença vai estar aqui em cima do meu último paralelo finalmente. Então, ó, VR7 vai ser igual a tensão no resistor 8, que eles estão em paralelos, né? Em paralelo. Que vai ser 2,15
menos 2,14, que é o anterior. Então, eu vou ter 0,135 volts aqui, ó. Se quiser deixar melhor, coloque em milli. Nesse ponto aqui, então, ó, daqui para cá, o cadinho que sobrou, VR7, que é igual a VR8, porque eles estão em paralelo, é de 0,1357 volts. Beleza. Aí, acabou, praticamente. Eu tenho que só encontrar as correntes aqui, ó. IR7 e IR8. Aí tem três formas de fazer. Eu sei que a corrente que está vindo para cá é de 0,201 milli. Se os dois resistores são iguais, essa corrente vai dividir por 2. É o primeiro jeito de fazer. O segundo jeito de fazer, eu vou... Na verdade, são dois jeitos de fazer só, né? São mais óbvios, porque não compensa ficar aplicando Kirchhoff aqui. Mas enfim, se eu pegar essa tensão de 0,1357 e dividir por 8, eu vou ter a corrente que é de 16,96 milli. 0,1357 dividido por 8, eu vou ter corrente que é de 16,96 milli, né? Se eu somar com essa corrente aqui, eu vou encontrar a corrente total. Aí depois acabou o exercício. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Onde que a gente estava? VR6. Rapidinho, gente. VR6. Só fiz uma confusãozinha. VR6 é 2,014. Tchau, tchau, tchau. VR6 é 2,014, pelo que a gente viu, né? Professor, posso tirar uma Oi, dúvida? pode sim. É só uma dúvida. A tensão dessa resistência, o R4, se não me engano, ela possui uma tensão. O R5, a tensão do R5 pode ser o que sobrar dela. Eu acho que fiz uma pergunta meio errada, eu acho que me confundi um pouco, mas Pode falar. é que só uma coisa, a questão da corrente do circuito da tensão ser a mesma em todas as coisas, em Ah, todos os circuitos. Por exemplo, a potência a tensão, perdão, do R5 é a mesma do que se fosse juntar todas as resistências do R6, R7, R8, se não me engano? isso daqui é o mesmo potencial. Você fala de transformar esses três aqui em um resistor só? Sim. Não é? Então ficaria isso mesmo. A gente ia ter 2,15 volts em cima de todo mundo. Ok, professor, muito obrigado. Tenha uma boa tarde e uma ótima semana. Nada. Você também. Deixa eu só descobrir onde que eu fiz a arte aqui, vai. Tem alguma coisa errada. Ah, cadê? 0,355 descia por aqui. Menos 0,153. Menos 0,153. Eu vou ter 0,202 de corrente. 0. Que é essa corrente aqui. Perfeito. 0,202 de corrente vezes os 10 ohms do R6, eu vou ter 2,02 volts de queda. Enquanto onde que eu errei, gente? Não encontrei não. É 2,15, né? 5,7 menos 5,7 menos 3,55. Eu vou ter 2,15. Perfeito. 2,15 nesse ponto aqui. 2,15 menos 2,014 tem 0,136 volts para o restante. 0,136 volts para o restante. Isso. Então, dividido por 4 ohms, que é onde eu tenho aqui.
0,136 dividido por 4 ohms, 0,034. Tem algum problema aqui? Tem mais alguém ainda? Eu vou verificar o que deu de errado aqui, pessoal. Já gravo e coloco para vocês, tá bom? Às vezes foi algum probleminha lá na frente. Obrigado para quem ficou até aqui. Já já eu edito aqui e mando para vocês. Tchau, tchau, valeu.